Então, pessoal, a correção da nossa atividade do quadrado da soma de dois termos, dados os produtos notáveis, né? Então, eu vou resolver bem aqui do lado a questão, a primeira questão, as letras que foram marcadas na atividade, viu? Então, nós vamos fazer a letra A, ok? Aí aqui eu vou só aplicar a regra, ó. A letra A não, desculpem, né? A primeira letra que ficou aí foi a letra B, né? Na ordem do livro é a letra B, viu? A gente tirou a letra A. Então, aqui, ó, para resolver, aqui a gente vai aplicar a regrinha, ó. O primeiro termo é o x, o segundo termo é o 6. Então, nós vamos começar lá, ó, com o primeiro termo ao quadrado. Então, nós vamos começar aqui com o x ao quadrado, viu? O sinalzinho do meio é mais. Mais quem? Duas vezes esse primeiro, que é o x, vezes esse segundo, que é o 6, ok? Como a gente começou com o quadrado do primeiro, que era o x, a gente vai terminar aqui com o quadrado do segundo, que é justamente esse 6 ao quadrado, ok? Aí aqui é só resolver, né? X ao quadrado não tem o que fazer, continua sendo x ao quadrado. Mas aqui a gente pode multiplicar, né? 2 vezes 6 são 12, 12 vezes x continua 12x, fica, aliás, continua não, fica 12x, né? E aqui no final, 6 ao quadrado, 6 vezes 6 aqui fica 36, ok? Aí essa daqui fica sendo a resposta aqui da letra B, viu? Da primeira questão que a gente fez. Então vamos lá para a letra C. A letra C a gente vai aplicar da mesma forma, viu? Ó, o A é o primeiro, então nós vamos colocar aqui o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o 10, né? Que é o segundo termo. E esse mesmo 10 que a gente multiplicou como segundo, nós vamos colocar ele aqui como segundo ao quadrado. Aí na hora de resolver, né, A não muda, continua sendo ao quadrado. Aqui no meio nós vamos fazer 2 vezes 10, 20, 20 vezes A é 20A. E no final o 10 ao quadrado fica 100, ok? Então vamos para a letra E, né, que foi a outra que a gente fez, letra E. Já já, só apagar aqui. Letra E. A letra E, segue, vamos seguir o mesmo processo, viu? Vamos colocar aqui, né? X ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é a raiz de 2. E essa raiz de 2 nós vamos colocar ela aqui ao quadrado, né? Que é o quadrado desse segundo termo, raiz de 2 ao quadrado, ok? X ao quadrado não muda, continua sendo x ao quadrado. Aqui nós vamos multiplicar, né? Duas vezes a raiz de 2 dá 2 raiz de 2. A gente não pode multiplicar porque um está dentro da raiz e o outro está fora, basta juntar, né? E raiz de 2 vezes x é 2 raiz de 2x. Mais, aqui eu esqueci de colocar o quadrado do segundo, né? Lembra, ó, expoente igual com índice, eles se cancelam. Então aqui vem um 2 para fora, né? Pronto, aí está resolvido o problema, né? X ao quadrado mais 2x mais 2 raiz de 2x mais o 2 no final. Viu? Isso aqui é a letra C. Aí vamos lá para a letra D. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o mesmo processo, viu? Letra D. Deixa eu colocar aqui a letra D. Aí nós vamos fazer o que aqui? O 3x ao quadrado, que é o primeiro termo ao quadrado, né? Então vai ficar 3x ao quadrado, mais duas vezes esse 3x, vezes o 1, que é o segundo termo, né? E esse mesmo 1, nós vamos colocar ele aqui também ao quadrado, né? Que é o segundo termo ao quadrado. Então, 3 ao quadrado fica 9, x ao quadrado continua x ao quadrado, não pode mudar, né? Mais aqui nós vamos multiplicar, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 1 fica 6, então 6 vezes x fica 6x, normal aqui, mais o nosso 1 ao quadrado, que fica 1, viu? Então pronto, né? Primeira questão
encerrada, né? Desculpa, aqui não era a letra C, né? Aqui é a letra E e aqui não é a letra D, né? Aqui é a letra F, viu? Então a e a B e a C a gente já fez, daqui a E e a F, viu? E o F, como sempre, horrível, né? Viu? Então lá, vamos para a segunda questão. Vamos começar a fazer a letra A da segunda aqui, viu? Segue o mesmo processo, né? O quadrado do primeiro, então o primeiro é o 2A, então nós vamos colocar aqui o 2A ao quadrado, mais, aí vamos multiplicar duas vezes esse 2A, vezes o segundo, que é o 5, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo. E esse mesmo segundo termo aqui, a gente vai colocar ele ao quadrado. Então, nós vamos colocar aqui 5 ao quadrado. Então, aqui resolvendo, né? 2 ao quadrado fica 4. A ao quadrado continua sendo A ao quadrado. E aqui a gente resolve, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 fica sendo 20. 20A. E o final ali, 5 ao quadrado, 5 vezes 5 fica sendo 25, certo? Então, aí a letra A da segunda questão. A letra B aqui, né? Vamos seguir o mesmo processo. Então, o primeiro termo é o A. Então, nós vamos colocar o primeiro ao quadrado. Viu? Mais quem? Duas vezes esse primeiro, que é a letra A, vezes o segundo termo aqui, que é um 2B, vezes o 2B. Viu? E aqui a gente finaliza com esse mesmo segundo termo, que é o 2B, aqui colocando ele ao quadrado. Ok? Viu? Tem que estar dentro do parênteses porque são dois termos, né? O 2 e o B. Então, a ao quadrado não muda, continua sendo o mesmo a ao quadrado, né? Mas aí aqui nós vamos explicar, ó. 2 vezes 2, 4. Aí você junta o A com o B, fica 4AB, né? Viu? Mas aqui nós vamos resolver, né? A potência de 2. 2 ao quadrado fica 4. E B ao quadrado continua sendo B ao quadrado. Pronto, aí o resultado da letra B, certo? Aí vamos para a letra C, mesmo processo. Ó, o primeiro ao quadrado é o 5, então nós vamos colocar lá 5A ao quadrado, mais duas vezes esse 5A, que é o primeiro termo, vezes o 3B, que é o segundo termo. E vamos finalizar com mais esse mesmo 3B aqui ao quadrado, viu? Então, 5 ao quadrado fica 25. A ao quadrado é A ao quadrado. Então, 25A ao quadrado aqui no início, né? Mais, vamos multiplicar, ó. 2 vezes 5 são 10, 10 vezes 3 são 30. Então, 30, botei por um A aqui, né? 30, falando AB, já ia colocando já 3A, né? Então, 30AB. Mais, resolvendo aqui, ó, 3 ao quadrado fica 9, e B ao quadrado é o mesmo B ao quadrado, ok? Aí, abre aqui um espaçozinho para a letra F, é já. A letra F, a letra F, tentar fazer aqui um F mais ou menos, ficou até mais bonito que lá no quadro. Então, aqui, ó, primeiro termo, 2A. Então, vamos colocar ele aí, 2A ao quadrado. Mais quem? Duas vezes esse mesmo 2A, vezes o segundo termo, que é o 10. Viu? E esse mesmo segundo termo, nós vamos colocar mais e vamos colocar ele aqui ao quadrado. Então, agora é só resolver, né? 2 ao quadrado fica 4. A ao quadrado continua sendo A ao quadrado. Mais, vamos resolver aqui a multiplicação, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10 são 40. Então, 40A. Mais o 10 ao quadrado, que vai ficar justamente 100. Ok? Então, saindo aqui da letra F, né? A gente vai para a quarta questão, que a gente não fez a terceira, né? Vamos seguir o exemplo, ó. 51 ao quadrado, para fazer usar em forma de produto notável, ficou 50 mais 1, né? Então, aqui na letra A, esse 21 ao quadrado, para ficar em forma de produto notável, a gente vai colocar 20, né? Quem é o 20? Quem é o 21? É o 20 mais 1.
Aí esse 20 mais um ao quadrado. Aqui, né, como só são números, a gente vai ter um resultado final. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o primeiro ao quadrado, que é o 20 ao quadrado. Aqui nós vamos multiplicar, né, duas vezes esse 20 vezes o 1, né, que é duas vezes o primeiro vezes o segundo. E esse mesmo segundo nós vamos colocar ele ao quadrado aqui no final. Então, aqui quando a gente for resolver, é, 20 ao quadrado, né, que é 20 vezes 20, dá 400, né, que 2 vezes 2 são 4. E aí a gente tem dois zeros aqui para colocar de cada 20, né? Então vai ficar 400 aqui, né? Viu? Mais 2 vezes 20 são 40, 40 vezes um continua sendo 40. E um ao quadrado, uma vezes um continua um, né? Então, para finalizar aqui, a gente tem 400 mais 40 mais um. Então, a gente tem 441 aqui como resultado da letra A, ok? Então, vamos já para a letra B. Letra B, a gente tem aí 30 mais 2, né? Porque são 32, então para a gente colocar aqui em forma para fazer o quadrado, né? Para fazer o quadrado da soma de dois termos, nós vamos pegar quem é o 32? É o 30 mais o 2, ok? Isso aqui é o quadrado. Aí nós vamos fazer como? Da mesma forma, 30 ao quadrado, que é o primeiro ao quadrado, mais duas vezes esse 30 vezes esse 2, né, que é o primeiro é o 30 e o segundo é o 2, mais esse mesmo 2 aqui ao quadrado no final. Então aqui vai dar 900, né, porque é 30 vezes 30. 30 vezes 30 fica 900. Meu Deus, eu não estou conseguindo fazer o 900. Vamos lá. 30 vezes 30 fazer o 9, o 0 e o 0. Pronto, ficou mais bonitinho aí, né? Mais 2 vezes 30 são 60, 60 vezes 2 são 120. E o 2 ao quadrado, né? Que vai ficar 4. Pronto, então 900 mais 120 dá 1020. Então a gente tem 1020 mais 4 fica 1024 na letra B, ok? Então vamos para a próxima questão que vai ser a oitava, né? Então a oitava é a próxima, ok? Então vamos já para ela aqui. O oitavo diz assim: no caderno calcule a medida da área das partes coloridas. Então, aqui, ó, para poder calcular a área da parte colorida, a gente vai ter que resolver, transformar isso aqui num problema, né? Ou seja, ó, como é que eu calculo a área de um quadrado? É um lado vezes o outro. Então, eu vou fazer x mais 2 vezes x mais 2. Então, x mais 2 vezes x mais 2 é a mesma coisa que o x mais o 2 repetido duas vezes, né? Ou seja, como potência de mesma base, vão ser eles ao quadrado, viu? Então aqui a gente usa a regrinha para resolver, ó, o quadrado do primeiro, viu? O quadrado do primeiro mais duas vezes esse primeiro, que é duas vezes esse x, vezes o 2, que é o segundo termo, e mais esse mesmo 2 ao quadrado, que é o quadrado do segundo. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai ter o quê? Um x ao quadrado. Aí aqui, multiplicando, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes x fica 4x aqui no meio. E a potência do final a gente tem 2 ao quadrado, que 2 vezes 2 fica 4, certo? E o quadrado branco, não é o quadrado do centro, é um quadrado cujo lado x e o outro também é x. Então, calculando a área dele, é x vezes x. E x vezes x, a gente tem o x repetido duas vezes, fica x ao quadrado. Então, como eu tenho que pegar a parte colorida e diminuir da parte não colorida, então a parte colorida, a área é aquela. A parte não colorida, a área é essa, ó. Então é só colocar aqui e fazer uma continha de menos, ó. Então x ao quadrado menos x ao quadrado se cancelam. Aí quem é que sobra? Sobra o 4x mais o 4. 4x mais o 4, né? Tentar fazer sinal de mais aqui. Então pronto, aqui é a área
é a área da figura da letra A, ok? Aí vamos ver a figura da letra B. A letra B fica um pouquinho maior, né? Porque a gente tem que calcular o produto notável dos dois quadrados, ó. Que um quadrado maior é 3x mais 2 vezes 3x mais 2, ou seja, é justamente esse 3x mais 2 ao quadrado. Viu? Então a gente tem que fazer o produto notável dessa primeira parte, ou seja, o quadrado desse 3x, que é o quadrado do primeiro, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes esse 3x, vezes o 2, mais esse mesmo 2 aí ao quadrado. Esse mesmo 2 ao quadrado. Então, aqui resolvendo, 3 ao quadrado fica 9, x ao quadrado continua x ao quadrado, menos, desculpa, menos não, mais, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, então aqui vai ficar 12x, ok? Aqui vai ficar 12x, mais justamente esse 2 ao quadrado que vai ficar 4. Então, isso aqui é a área da figura colorida, viu? Como a gente não pode somar eles, que são letras diferentes, fica dessa forma. Aí agora nós vamos fazer a da parte não colorida. Então, a da parte colorida, ó, vai ser o lado 2x mais 3 vezes 2x mais 3. Então, a gente tem esse 2x mais 3 repetido duas vezes. Então, a gente vai seguir o mesmo processo. Ó, o quadrado do primeiro, viu? Esse 2x ao quadrado, mais duas vezes esse 2x vezes o 3 mais esse mesmo 3 ao quadrado. Então, ó, 2 ao quadrado fica 4, x ao quadrado é x ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, então 12x, e 3 ao quadrado aqui no final fica 9. Então, está aqui a área não colorida da figura. Aí agora o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que subtrair esses dois resultados, ok? Então agora nós vamos pegar, vamos fazer uma continha de menos. Nós vamos pegar aqui esse 9x ao quadrado mais o 12x mais o 9, viu? E vamos subtrair do 4x ao quadrado mais 12x, vai subindo aqui, né, de um lado, mais 9. Viu? Então a gente vai fazer essa continha de menos, certo? Para poder resolver. Então, aqui na hora de juntar os iguais, nós vamos juntar assim, ó, 9x ao quadrado. Aí lembra, ó, como aqui fora do parênteses tem um sinal negativo, lembra de regrinha que a gente já viu. Quando aqui é menos, tudo que tem dentro do parênteses muda de sinal. Então vamos juntar o x ao quadrado com o x ao quadrado. Como aqui é menos, o mais daqui vai mudar, né? Então vai ficar menos 4x ao quadrado. O 12x nós vamos juntar também com o outro 12x lá, né? Só que o 12x aqui de fora é mais, e o 12x lá de dentro do parênteses vai ficar menos, porque o sinal que a gente tem fora do parênteses é menos. Aí vocês lembram lá, né? Menos com mais fica menos, né? E bem aqui eu acabei de ver um erro, né? Bem aqui eu coloquei um 9, e não é um 9, é 12x mais 4, viu? Então aqui ficou 12x menos o 12x, que eles até, como um é mais e o outro é menos, eles até se cancelam, né? E agora vai restar o quê? O mais 4. E aqui, ó, como é mais 9 e aqui fora tem um sinal de menos, então menos com mais vai ficar menos 9. Então, resolvendo, né, sobrou quem aqui? O 9 menos 4, que ficou 5. Então, aqui vai ficar 5x ao quadrado, ok? E aqui, para a gente resolver, né, é só lembrar, o sinal do maior é menos, e 9 menos 4 fica 5, ok? Então, 5x ao quadrado
Menos 5, viu? É o resultado aí da letra B do oitavo. Aí fica faltando só a nona questão, né? Então é já. A nona questão pede para resolver as expressões. Como elas são um pouco grandes, viu? Vou correspondendo elas aqui em cima. Então aqui, ó, a gente tem três produtos notáveis para responder, né? Então aqui nós vamos fazer o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais esse mesmo segundo ao quadrado. Então, ó, isso aqui é a resposta só desse primeiro parênteses aqui, ó. Aí vamos para o segundo, mais. Aí de novo, ó, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, que é duas vezes o x, vezes o segundo, que é vezes o 2, mais esse mesmo 2 ao quadrado. Viu? E agora, menos, né? E temos outro produto notável. E esse outro produto notável aqui, eu vou colocar ele dentro de um parênteses por causa desse sinal de menos que tem aqui fora, né? Ok? Então ele vai ficar aqui dentro do parênteses por causa desse sinal de menos. Então vamos lá, porque depois esse sinal de menos vai mexer com o sinal de todos os outros termos que vão ficar aqui dentro, viu? Então nós vamos colocar aqui, ó, esse parênteses, que vai ser o parênteses maior, e aqui dentro eu vou colocar 2x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, né? Ó, 2x ao quadrado, mais duas vezes esse 2x, que é duas vezes o primeiro, vezes o segundo, que é o 1, mais esse mesmo 1 ao quadrado. Aí fechou o parênteses maior aqui, né? Viu? Então aqui, ó, resolvendo, x ao quadrado não muda nada, continua x ao quadrado. Mais duas vezes 1 vezes x fica 2x. Mais 1 ao quadrado fica 1, né? Então aqui é o resultado daqui dessa parcela do primeiro parênteses que a gente resolveu. Continuando, né? X ao quadrado, aí aqui mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes x, 4x, mais o 2 ao quadrado, que vai ficar 4. Então, pronto, resolvemos aqui a segunda também, certo? Então, vamos agora para o parênteses, ó. Na hora de resolver esse parênteses aqui, eu coloquei justamente esse parênteses que ficou borrado aqui, né? Abrindo ele e fechando lá no final, certo? Então, esse sinal vai mudar o sinal de todos os sinais que eu tenho dentro do parênteses. Então, começando aqui, ó, o primeiro sinal já vai ficar negativo, né? Porque esse 2 é positivo, ele vai ficar negativo. Aí 2 ao quadrado fica 4. X ao quadrado é x ao quadrado. Ó, esse sinal mais vai mudar aquele sinal ali para menos. 2 vezes 2 fica 4. 4 vezes 1 continua 4, então menos 4x. Esse sinal de mais vai trocar aquele sinal de mais lá para menos. Aí 1 ao quadrado é 1. Pronto, a gente já resolveu aqui todos os parênteses, né? Então agora nós vamos juntar os termos iguais para a gente poder resolver essa letra A. Então eu vou juntar x ao quadrado com o mais x ao quadrado com menos 2, cadê? Era 2x ao quadrado, né? O outro termo, com menos 4x, desculpa, era 2x que a gente resolveu, ficou 4, né? Menos 4x ao quadrado. Pronto, todos os termos ao quadrado aqui, ó, que tinham a gente já juntou, né? Agora vamos pegar os termos x, ou seja, quem tem só o x e não está ao quadrado, tipo 2x, que nós vamos juntar com o 4x, viu? Que nós vamos juntar com o outro menos 4x ali do final, certo? Então, todos os termos x aqui que tinha, nós já juntamos já. Então, agora a gente vai juntar aquele mais 1 com esse, né? Esse mais 1 com esse mais 4, que nós vamos juntar agora com esse menos 1, ok? Então, aqui, agora é só resolver, né? Então, aqui a gente tem 2x ao quadrado, que desse 2x a gente vai tirar menos 4, viu? Menos 4x ao quadrado para a gente resolver. Os termos x aqui, o mais 4 já cancela o menos 4, ó. Então isso quer dizer que aqui não tem mais o que resolver, já vai sobrar o 2x.
Aqui, esse mais um cancela esse menos um, então só vai sobrar esse mais 4. E aí só tem aqui o início para a gente resolver, né? Sinal, porque aqui é x ao quadrado, a gente resolve com x ao quadrado. Sinal é diferente, repete o sinal do maior. Então nós vamos repetir esse menos. E 4 menos 2 fica 2. Então 2x ao quadrado mais 2x mais 4 é o resultado da letra A. Viu? Então vamos para a letra B. A letra B, por parecer mais complicada, mas acaba sendo mais fácil, viu? E fica bem menor o resultado. Então aqui, ó, vamos resolver esse produto notável, né? Então aqui a gente tem aqui o A ao quadrado, ou seja, o primeiro termo é A ao quadrado. Então o primeiro termo é A ao quadrado que vai ficar ao quadrado. Então o primeiro é o A ao quadrado. E lembra lá, é o quadrado desse primeiro. Então fica A ao quadrado. Viu? A ao quadrado, A ao quadrado. Duas vezes o primeiro, que é esse A ao quadrado, vezes o segundo, que é o b ao quadrado, menos, né? Duas vezes, aí aqui a gente resolve, né? A ao quadrado, é esse A ao quadrado. B ao quadrado, é só repetir também B ao quadrado, né? Então aqui resolvendo, né? A gente tem uma potência de uma potência, onde 2 vezes 2 ficam 4, então A elevado a 4, mais, aí aqui a gente tem o quê? Era duas vezes o primeiro vezes o segundo, não era isso? Então, duas vezes o A vezes o B. Então, duas vezes o A é duas vezes o A vezes o B. Ah, esqueci de colocar aqui um T. Eita, que a mente aqui, né? Agora deu uma bugada. Já fui já direto lá no outro, né? Como se o B ao quadrado lá fosse o final, né? Então, vamos aqui, né? Senão, e já olhando aqui para a expressão, não, tem alguma coisa errada. Esqueci. Lembra, o último sinal sempre é mais. Como a gente começou com o quadrado do primeiro, automaticamente a gente tem que terminar com o quadrado do segundo. Na mente ali, quando eu vi o b ao quadrado, já era o final, né? E isso aqui é que nós vamos resolver essa multiplicação aqui, né? 2 vezes o a ao quadrado vezes esse mesmo b ao quadrado que está colocado ali, ok? Vou apagar aqui o b aqui que ficou horrível. Pronto, viu? Aí aqui, fica 4 resolvendo, né? 2 vezes A vezes B é o 2 ao quadrado, B ao quadrado, né? Aí aqui, o B nós vamos resolver da mesma forma. Repete a base, aqui é uma potência, né? 2 vezes 2 potência de uma potência, 2 vezes 2 fica 4, menos o 2A ao quadrado, B ao quadrado. Aí você vai observar, você vai ter um mais 2AB ao quadrado com menos 2A ao quadrado, B ao quadrado também, né? Ou seja, esses dois termos são iguais. Um é mais e o outro é menos, então eles se cancelam. Aí no final sobrou quem? O A elevado a 4 mais o B elevado a 4. Viu? Aí é o resultado da letra B. Aí vamos para a letra C.